Olá! Quem está na jornada dos concursos públicos sabe que existem algumas leis que são simplesmente essenciais. E uma delas, com toda certeza, é a Lei 13.460 de 2017. Ela é mais conhecida como o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público e, basicamente, define as regras do jogo na relação entre o cidadão e o Estado. Pois é, essa lei, que nasceu lá em 2017, chegou para dar uma boa organizada e redefinir como os serviços públicos são prestados aqui no Brasil. Mas olha, não é só um conjunto de regras, viu? É uma verdadeira mudança de mentalidade que coloca o cidadão em uma posição nova, mais forte, diante da administração pública. Tá, mas aí fica a pergunta, né? O que é que mudou de verdade na prática? Porque antes dessa lei, a gente sabe que a relação era muitas vezes bem desigual. A Lei 13.460 veio justamente para tentar equilibrar essa balança, deixando bem claros os direitos e os deveres de cada lado. Vamos ver como ela fez isso. Para a gente entender essa lei direitinho, sem se perder, nosso roteiro vai ser este aqui. Primeiro, a gente vê qual é do Código do Usuário. Depois, quem é quem nessa história, como funciona a balança de direitos e deveres, as ferramentas que o cidadão tem em mãos, a avaliação dos serviços e, claro, no finalzinho, os pontos-chave que mais caem em concurso. Vamos começar pelo começo, pela base. Qual é o objetivo dessa lei e, mais importante, quem tem que obedecer a ela? E aqui já vem um ponto crucial. O alcance dela é gigante. Ela se aplica à administração pública direta e indireta em todas as esferas: União, Estados, Distrito Federal e municípios. Ninguém escapa. E aqui está a missão central da lei, direto do artigo 1º. Pensa que ela se apoia em 3 pilares: dar ao cidadão voz para participar, mecanismos para se proteger e instrumentos para defender seus direitos. É uma declaração bem poderosa sobre o papel do cidadão. Para a gente sacar como a lei funciona na prática, primeiro a gente precisa conhecer os personagens dessa história. A legislação define cada um deles, e essas definições são, essenciais para qualquer questão de concurso. Primeiro, o usuário. E atenção aqui, a definição do artigo 2º é bem ampla. Não é só quem está efetivamente usando um serviço naquele momento, mas também quem potencialmente pode usar. E mais, vale tanto para pessoas físicas, como eu e você, quanto para empresas, ou seja, pessoas jurídicas. E o que é um serviço público? Praticamente qualquer coisa que a administração pública faz, desde tirar um documento, ser atendido num posto de saúde, até a manutenção de uma praça. A abrangência total. E para fechar, o agente público. Essa é outra definição super abrangente. Não importa se a pessoa é concursada, comissionada, temporária ou até mesmo um voluntário que não ganha salário. Se está exercendo uma função pública, está sujeita a esta lei. E isso é fundamental para a responsabilização, claro. Beleza. Agora que a gente já conhece os jogadores, vamos ao coração da lei: o equilíbrio entre o que o cidadão pode exigir e o que se espera dele. É uma via de mão dupla. O artigo 5º lista várias diretrizes para os agentes públicos, como tratar todo mundo com educação, usar uma linguagem fácil de entender, mas a mais transformadora de todas é a presunção de boa-fé do usuário. Isso inverte a lógica tradicional. O Estado agora deve partir do princípio de que o cidadão está agindo corretamente, e não o contrário. E esse slide aqui mostra essa balança perfeitamente. De um lado, os direitos básicos do usuário, como participar da avaliação e ter acesso a informações claras. Do outro, os deveres, como usar os serviços de forma adequada e colaborar com a administração. É uma relação de corresponsabilidade. Mas a lei não para só em listar direitos, né? Ela cria mecanismos concretos para que o usuário possa agir. São as ferramentas que transformam todos esses princípios em prática. A gente pode pensar nisso como um kit de empoderamento em 3 passos. Primeiro, a pessoa se informa com a carta de serviços. Depois, ela se manifesta pela ouvidoria. E, por fim, pode participar ativamente da governança através de um conselho de usuários. É uma jornada completa de cidadania. A carta de serviços é o ponto de partida. Como diz o próprio texto da lei, ela é o manual de instruções de cada órgão público. Lá tem que estar tudo bem claro. Quais serviços são oferecidos, quais os requisitos, prazos e os padrões de qualidade que se pode esperar. A ouvidoria é o grande canal de comunicação. Ela recebe reclamações, elogios, sugestões e tem que analisar e mediar conflitos. E aqui vem um ponto que despenca em prova. A ouvidoria tem prazo para dar uma resposta final. São 30 dias, que podem ser prorrogados uma única vez por mais 30. Grava bem esse detalhe. Mas como garantir que o sistema melhore com o tempo? Para isso, a lei estabelece um mecanismo de avaliação contínua.
É o jeito de fechar o ciclo de feedback e buscar um aprimoramento constante. E essa avaliação, como a gente vê aqui, tem várias faces. Não é só perguntar se a pessoa está satisfeita. A lei exige uma análise completa, que inclui a qualidade do atendimento, o cumprimento de prazos, o número de reclamações e, o que é fundamental, quais medidas foram de fato adotadas para melhorar. E aqui está outro detalhe específico que as bancas adoram cobrar. Com que frequência essa avaliação precisa acontecer? O artigo 23 é claro, no mínimo uma vez por ano. E os resultados precisam ser publicados, para garantir a transparência. Chegamos à revisão final. Se fosse para levar só algumas coisas desta análise para uma prova, seriam estas. Então, foco total aqui. Primeiro ponto-chave, a presunção de boa-fé. Lembre-se, este é um dos princípios mais transformadores da lei. A administração pública deve presumir que o cidadão age corretamente, cabendo ao órgão provar o contrário, se for o caso. Segundo, a ouvidoria e seu prazo. Grave isso, é o canal oficial para manifestações e tem um prazo máximo de 30 dias, prorrogável uma única vez por igual período para dar uma resposta. 30 mais 30. Simples e direto. E por fim, a natureza dos conselhos de usuários. É fundamental entender que eles são órgãos consultivos. Eles acompanham, propõem melhorias, avaliam, mas não têm poder de decisão final. É uma instância de participação e aconselhamento, não de deliberação. E para encerrar, fica uma reflexão. Conhecer a lei é o primeiro passo. Mas o verdadeiro desafio para quem almeja um cargo público é pensar em como transformar esses princípios em ações diárias. Como, na prática, garantir um serviço público mais justo, eficiente e respeitoso para todo mundo. Fica aí a reflexão.